Mas eu quero deixar uma palavra do Senhor ao seu coração e te pedir que abra comigo, na verdade, acompanha comigo. Eu quero ler 3 textos e em cima disto formular um pensamento. Diz assim o primeiro texto que eu quero ler, e eu quero falar sobre Natal em uma única palavra. Natal em uma única palavra significa graça. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Por que graça? Porque Deus te fez homem. João 1 e o versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 1 João 3,8 diz que a razão pela qual o Filho do Homem nasceu, apareceu, foi para destruir as obras do diabo. João Evangelho 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desci do céu, falando de Jesus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações nesta noite que celebramos o nascimento de Jesus. Fala aos nossos corações e nos ensina nesta noite o verdadeiro sentido de Natal. Alguém escreveu que esta vida não é a única chance que nós temos de ser felizes. A vida em que nós vivemos hoje é um breve prelúdio para uma vida futura, onde nós haveremos de encontrar verdadeiramente prazer. Por quê? Porque na presença do Senhor Jesus, nós não haveremos de arrepender de nada que nos faltou nesta vida. Isto é maravilhoso. Isto é entender o Natal. É que apesar dos pesares, apesar dos contratempos que são normais, se confiarmos em Deus, se descansarmos no Senhor Jesus, quando do nosso encontro com o Senhor, de nada haveremos de nos arrepender do que eventualmente tiver falta. Jesus Cristo, Jesus que é Deus e que está com Deus, como diz João, Ele deixou o seu resplendor e a sua majestade no céu por nossa causa. Embora sendo falho, embora pecadores como somos, embora tantos erros e desacertos nós cometemos durante o percurso ou período da nossa vida, embora o que nós temos como merecimento seria talvez uma brasa reluzente dentro da meia do nosso sapato, Jesus, Ele escolheu olhar para nós com graça. Deus escolheu olhar para nós com misericórdia, com graça. E essa graça de forma gratuita, esta graça de forma abundante, esta graça de forma eterna. Por isso, nesta noite, nós temos a oportunidade de celebrar o Senhor Jesus. Meu irmão, o amor de Deus por nós é simplesmente um presente que nós adquirimos pelo sacrifício de Jesus. Um presente que, diga-se de passagem, nenhum de nós aqui merecia. Mas um presente. O bebezinho de Belém, um dia, ele usou uma coroa de espinho. Ele teve seu lado furado. Aquele bebezinho que era motivo de alegria para alguns e de desespero para outros, diga-se de passagem, o Herodes. Mas esse bebezinho, ele precisou usar uma coroa de espinho para que hoje nós pudéssemos usar uma coroa de graça. Por isso nós estamos aqui. Haja vista, se cada um de nós pararmos e olharmos para nós mesmos com muita lealdade, com muita honestidade, nós vemos que não teríamos condição de estarmos hoje aqui celebrando a Deus pelos nossos próprios esforços. Sabe que nome se dá isso? Graça. Dito de outra forma, Natal. Isso é Natal. Por isso nós precisamos aguardar com muito entusiasmo
o retorno deste bebezinho, que já não retornará como um bebezinho, mas o retorno desse que de forma expectante olhou para cada um de nós, bem mais do que as nossas mães. Falava hoje com a minha mãe, a minha doce mãe. Ela olhava para mim e falou: meu filho, você está mesmo se alimentando? Eu falei: eu estou me alimentando. Mas ela falou para mim: você está muito magrinho, só está crescendo, está muito gradinho. Cadê Thalita? E nessa hora a Thalita não estava, graças a Deus por isso, né? Porque senão não é fácil. A mãe se preocupa demais com o filho. Agora Deus que nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, porque nós somos os seus representantes na terra. Jesus nasceu para que hoje nós pudéssemos dizer: valeu a pena, eu sou um representante do Senhor. E nesse pressuposto, eu preciso andar como um representante do Senhor. João começa seu evangelho nos contando algo bastante importante. João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algo bastante importante é que João, ele não começa a contar a história de Natal pela sua explicação. João, ainda que não use a palavra Natal, mas ele está contando aqui para nós, nesse primeiro versículo do seu evangelho, ele está contando para nós a história de Natal, só que em vez da explicação, ele usa o propósito de Natal. Isso é maravilhoso. João vai dizer que Deus era o verbo. Ele continua dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu irmão, que maravilha! Ele diz que a glória do verbo era como a glória de filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o eterno verbo de Deus assumiu a natureza do homem, assumiu a carne humana, aquele que nunca teve origem. Ele simplesmente nunca veio a existir, porque ele era Deus. Ele se tornou o homem. Meu irmão, que mistério tão glorioso, que mistério tão profundo. Você já parou para analisar sobre o mistério da salvação? Um Deus que não teve início, porque na verdade o início começou por Ele. Ele já estava pronto no início de tudo. Um Deus que não teve tempo, porque o tempo foi estabelecido por Ele. Agora Ele assume a carne humana. Ele foi como uma criancinha dessas que estão aqui. Ele nasceu, foi cuidado por pecadores, tomou leitinho. Porque acredito que naquele tempo não tinha fórmula, né? Era leitinho, muito bem. Corria nas vizinhanças, brincava como qualquer criança, mas ele não era o homem, porque ele não estava sujeito ao pecado. O nascimento dele traz grandes e boas lembranças para nós, porque ele simplesmente tomou o corpo humano com um grande propósito: destruir as obras do diabo. Ele toma a forma humana para destruir aquilo que pode nos matar. Ele toma a forma humana para nos valorizar. Ele toma a forma humana para nos dar a possibilidade de distanciar daquilo que nos escravizando nos mata, ou seja, o pecado. Ah, meu irmão, reflita comigo. No que implica então, por quê? Se ele é o Filho de Deus e que veio para destruir a obra de Satanás, se ele é Filho de Deus que veio para morrer em nosso lugar, para que quando nós pecássemos houvesse uma propiciação para a remoção da ira de Deus sobre nós, o que implica o nascimento de Jesus para nós? O nascimento de Jesus para nós é um presente. É um presente que muitos não têm sabido lidar com ele. E esse presente nós precisamos ter em devida conta, porque a única forma de celebrar o verdadeiro Natal
E caminhar durante a nossa vida como aquele que celebra o verdadeiro Natal é entender o presente de Deus a nós, Jesus Cristo, o Natal. Eu quero te dar 3 presentes que o Natal trouxe para nós. O Natal nos trouxe 3 presentes. O primeiro dele, o Natal nos trouxe um propósito claro para a nossa vida. Obrigado, meu amor, Deus te abençoe e te guarde. Lindinha igual pai. Brincadeiras à parte, Natal nos trouxe um propósito claro para nós vivermos. Sabe, meu amado irmão, o que Natal trouxe para nós de forma negativa, nós podemos colocar assim, não peque. Você entendendo o propósito de Natal, é que não faça nada que desonra o dono do Natal. Olha o que João vai escrever no primeira carta que João escreve, 2:1. Ele diz: essas coisas vos escrevi para que não pequeis. 3:8. A razão pela qual o Filho do Homem apareceu fora para destruir as obras de diabo. Se existe algo que Deus veio para você não fazer, é não pecar. Agora nós podemos colocar na positiva este presente, este propósito. Na positiva está exatamente no livro de João 3:23, ele vai dizer: e este é o mandamento, que creiamos a Deus. Repara, o primeiro eu falei que ele veio para nós não fazermos. Agora o que ele veio para nós fazermos, positivo e negativo. Positivo é que nós creiamos no nome do Filho de Jesus, de Deus, no seu Filho Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Meu irmão, 2 grandes coisas que estão ligadas umbilicalmente à verdade de Deus para o propósito na nossa vida: crer em Jesus e amar aos outros. O Natal trouxe para nós essas 2 verdades. Precisamos crer em Jesus, mas não é o suficiente, o bastante. Nós precisamos também, na proporção que cremos em Jesus, precisamos amar ao outro. Esse é o propósito do Natal. Jesus creu no propósito e ele disse, e se entregou por nós. A Bíblia diz que João 3,16, porque Deus amou o mundo. O propósito, o amor de Deus pelo mundo foi tanto que Jesus veio por nós, mas agora há uma responsabilidade nossa. Precisamos amar o nosso irmão. Por isso, uma vida em sabedoria, ela se resume em amar a Deus e amar as pessoas. Confiar em Jesus e amar as pessoas, como os apóstolos nos ensinaram. Confiar em Jesus e amar as pessoas, meu irmão, é o primeiro presente, porque nos dá agora um novo propósito de vida. Porque um homem sem Deus, qual é o propósito da sua vida? É viver em torno dele mesmo. O homem sem Deus faz o que faz para a sua própria realização. Mas o homem que ama ao Senhor, ele tem um outro propósito. O propósito é obedecer a Deus e amar as pessoas. A despeito dele, ele considera as outras pessoas. Resumindo, o sábio em Eclesiastes 12:13, ele diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Meu irmão, qualquer ser humano sobre a face da terra que não crê em Deus, que não ame as pessoas, ele está perdendo a oportunidade de viver a vida com propósito. Deus não nos fez para vivermos sem propósito. E o propósito de Deus para nós é crer em Deus e ame as pessoas. Segundo presente que Natal traz para nós é a esperança. A esperança de que nós, se cremos em Deus, nós não seremos consumidos pelos nossos pecados. 1 João 2:1 vai dizer: filhinhos, escrevo-os a vocês para que não pequem, porque se alguém pecar, temos Jesus Cristo,
que faz o que é correto, ele defende diante do Pai. Mas a grande verdade é que o nosso Senhor Jesus é a esperança de que nós não devemos ser um resultado das nossas próprias expectativas, nem muito menos a soma da nossa sociedade. Nós precisamos entender que há uma esperança além de tudo isso que os nossos olhos conseguem contemplar, e esta esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, Deus está dizendo simplesmente: não permita que a sua limitação humana, não permita que as suas impossibilidades e frustrações definam você. Celebrar Natal é entender que a minha vida não é resumo daquilo que os outros dizem ao meu respeito, mas a minha vida é exatamente o propósito pelo qual Deus estabeleceu. Eu tenho valor porque por mim Ele se entregou numa cruz. Eu celebro o Natal porque em meio às lutas e fracassos que são corriqueiros e naturais, eu não me deixo consumir, porque Jesus é a minha esperança. Ele está pronto para me levantar, porque só quando eu creio em Jesus como esperança viva é que eu tenho força para continuar lutando contra o pecado. Porque se eu não tenho a convicção de que meus pecados podem ser perdoados e que eu possa ter uma nova vida, então por que lutar contra os pecados ou contra o pecado? O Natal é essa esperança que diz para mim e para você: abra mão dos seus próprios caprichos, das suas vontades pecaminosas, mas abra mão para algo que é maior que você. Abra mão para o Senhor, abra mão para o nome do Senhor, abra mão para a vontade do Senhor. Meu irmão, bem da verdade é que nesse tempo, neste dia, como o próximo domingo, é o dia que muitos param e começam fazendo ponderações acerca de si, Nájila, fazendo ponderações porque precisa de algumas mudanças em suas vidas, até porque o ano novo está chegando, e nós precisamos fazer algumas ponderações, porque se honestamente olharmos para nós vemos que pisamos na bola demais com Jesus esse ano. A gente vê que a gente pisou demais na bola. Parece a semelhança do ano passado, do dezembro passado, que a gente ponderou tanto, e começou o janeiro, e nós estamos terminando o dezembro, e as ponderações não saíram do papel. Sabe por que isso acontece? É porque nós queremos ponderar e lutar a partir de nós. Nós queremos mudar, mas a partir de nós. O referencial da mudança sou eu mesmo. Só que eu esqueço que eu sou limitado, eu sou pecador, eu sou pobre, sou pequeno. Eu não consigo enxergar sequer o que está de trás destas paredes. Então não tem como eu resolver a minha vida do ponto de vista do acertar a vontade de Deus. Eu erro porque eu não coloco Deus como referencial para as minhas próprias opções de vida. Deus precisa ser o meu referencial. A palavra do Senhor precisa ser o meu guia. E se eu tenho em devida conta que a minha força não é suficiente para mudar a minha existência, eu corro para aquele que diz que é a esperança viva. Ele nasceu, vivo está, para sempre estará vivo, e virá buscar aquele que em esperança crê nele. A minha pergunta talvez seria: você está pronto para encontrar com ele? Porque o bebezinho não virá mais como bebezinho. O bebezinho não virá mais como misericordioso. O bebezinho virá como rei. O bebezinho virá como juiz. O bebezinho virá para acertar conta conosco. Até porque não valeria ter nascido se a expectativa do final não fosse levar-nos para ele. Só que aonde ele está, só conseguimos entrar se for da maneira dele, da forma dele, porque o reino é dele e as regras também. Meu irmão, Cristo não veio apenas para destruir as obras de Satanás.
Mas Cristo veio também para ser a nossa força diante do fracasso da nossa luta diária. Ou seja, Ele veio para nos ajudar a vencer dia após dia todos os desafios que nos são impostos pela vida. Por isso eu imploro a você nesta noite: não permita que a sua pouca força, não permita que a possibilidade de fracasso dite a última palavra na sua vida, porque senão você vai viver uma vida que Deus não projetou para você. Meu irmão, há uma esperança. Essa esperança nasceu, essa esperança está no nosso meio, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Por isso mesmo, creia que essa esperança há de te capacitar para combater padrões pecaminosos que a nossa geração acha que é normal. Terceiro presente que o Natal traz para nós é ajuda. É ajuda. Repara algo bastante importante. Jesus diz o quê? Que bom seria que não pecássemos, mas se eventualmente pecássemos, teríamos um ajudador. Repara algo bastante importante. O fato de dizer Deus que se nós pecarmos, nós temos um ajudador, não é uma licença para nós vivermos em pecado. Jesus entender a nossa vida não é licença para nós vivermos em pecado, porque senão estaria sem valor o seu nascimento, porque Ele nasceu, além de nos salvar, nasceu para também ser um padrão de moral para nós, e nós precisamos segui-lo. Terceiro presente, ajuda. Ajuda, por que ajuda? 1 João 4,4: aquele que está em você é maior do que está aquele que está no mundo. Cristo é o único capaz de nos ajudar a lutar contra o pecado. E na luta contra o pecado, Ele escolheu um lado. E o lado que Ele escolhe é nos capacitar a vencer o pecado. Ele está do nosso lado. A despeito, meu irmão, de Ele ter vindo para destruir as obras de Satanás, não é porque era divertido, uma luta entre o bem e o mal. Não tem nada de divertido nisso. Ele nasceu porque Ele sabe que o pecado é fatal. Ele veio para nos ajudar, não porque não tinha nada a fazer na glória, mas é porque a única possibilidade que o homem tem de vencer o mal e não ser escravo do pecado é entregar-se aos cuidados do Senhor. A obra enganosa de Satanás é destruidora, e nós precisamos de ajuda para combatê-la. Sozinho, nenhum de nós vamos conseguir. Mas se o Senhor conosco estiver, meu irmão, nós haveremos de vencer e em glória caminhar até a volta de Jesus. Jesus não prometeu de sucesso em sucesso, Ele prometeu de glória em glória, porque a glória é do seu Pai. O sucesso é nosso, mas a glória é do seu Pai. Por isso a ajuda que o Senhor nos dá precisa reverter em glória para o seu Pai. Jesus nasceu e Ele disse que não veio fazer a sua vontade, Ele veio fazer a vontade daquele que enviou. Por isso, meu irmão, aquele que está em você é maior. Jesus veio para nos salvar do domínio do mal e não para nos machucar. Por isso mesmo, a morte não pôde o conter, porque se a morte o contesse, quem haveria de nos libertar das garras do mal? Mas a morte não o venceu. Ele está vivo, e Ele disse que virá buscar a sua igreja. E se você estiver pronto, com Ele nos ares subirá.
para viver algo que Ele tem preparado para cada um de nós antes mesmo da fundação do século. Ele está preparando algo maravilhoso para nós. Confia em Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que em nós vive por fé. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, você crê nisso? Porque se você crê nisso, você pode celebrar o Natal. Você pode celebrar o Natal. Mas se você não crê nisso, eu vou te dizer, você está perdendo o seu tempo. Mas o Senhor está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ajudar. Finalmente, eu quero te dizer algo bastante lindo. É que a história do Natal precisa ser celebrada, porque é uma história maravilhosa, é uma história real, é uma história familiar, é uma história verdadeira. Oh Deus, é uma história que não tem começo, porque na verdade nós simplesmente estamos no meio de uma história que só quem crê no Natal poderá viver o final dela. Porque quem não crê no Natal, o final da sua história, da sua vida, não terá razão para alegria. Eu quero te contar algo. Existe uma vida além dos túmulos. Só vive a vida além dos túmulos quem celebra o Natal pelo verdadeiro propósito do Natal. E a minha oração nesta noite é que Deus, que nos ofertou o Natal, encha o teu coração de tal forma que você compreenda a realidade do seu filho e celebre o Natal para a sua glória. O bebezinho de Belém, ele deu a vida numa cruz para lhe mostrar o amor, para lhe mostrar a alegria, para lhe mostrar a paz e para te ofertar uma vida eterna. Lucas 2:10. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Meu irmão, nós precisávamos de um Salvador. Todos aqui precisam de um Salvador, sem exceção, do mais novo ao mais experiente. Todos precisam de um Salvador. E o Lucas disse: nasceu um Salvador. Deus nos prometeu um Salvador. Deus nos enviou um Salvador. E Mateus diz que haveríamos de chamar o seu nome de Jesus. Mateus 1:21. Porque Ele salvará o seu povo de todo o pecado. Meu irmão, é por isso que Natal existe. Deus salvando o seu povo através de Jesus. É por isso que Natal existe. O Senhor Jesus, Ele reina. É por isso que Natal existe. Nós precisamos celebrar. Se você não celebra Natal, você não tem a vida. Porque a vida a nós foi dada no Natal. A vida nasceu. O Senhor da vida nasceu. Aquele bebezinho que numa palha, porque não havia lugar para ele em estalagem. Qualquer semelhança com o nosso tempo, onde as pessoas vivem a sua vida e dizem que não tem tempo para Jesus, não é mera coincidência. É homem sendo homem, sempre negando a vida que Jesus dá. A grande verdade é que no final desse tempo em que nós estamos, nós vamos ver o quanto foi para alguns errado desperdiçar a vida e o quanto foi benéfico para alguns serem prejudicados, muitas das vezes, por causa da vida. Meu irmão, minha amada irmã,
aquele que foi um bebê. Ele disse, nas suas últimas palavras, que ele viria. E Paulo diz que a sua palavra é verdade. A sua palavra sendo verdade, Deus prometeu que ele viria enquanto Salvador, e ele veio. E ele prometeu que viria enquanto juiz. Ele virá. Quer você queira, quer não, ele virá, porque o universo é dele, a história é dele, o Natal é dele, e ele virá para completar. Que neste dia, ou neste tempo festivo, você reflita: como está o seu tempo? Como está a sua opção por Jesus? Eu falei na quinta-feira para o pessoal da ação social. Eu estou no meio de uma história. Me resta menos tempo do que eu já tive durante a vida toda. Eu estou firme com ele e não vou abrir, porque eu sei que o pouco tempo que me resta ainda sobre a face da terra, se ele glorificado for pelo meu viver, ele irá comigo cear na glória. Por isso, avalie seu tempo, veja quanto tempo ainda te resta e perceba para onde você está caminhando. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Senhor Jesus, obrigado por nos permitir celebrar o Natal. Lembrar de que a história do Natal ainda não terminou, porque o dono do Natal virá. Deus, a minha oração nesta noite é que o Senhor faça ressoar em cada coração esta palavra, despertando fé em cada um que está aqui nesta noite, e que possam desejar o Senhor, possam desejar o Natal transformador de vida, para louvor do teu nome. Eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Amém.